para poder começar a receber dividendo, porque a ideia é justamente essa: comprar um ativo para receber renda, renda passiva, e renda que pode permanecer para o resto da vida. Enquanto a empresa durar, enquanto a empresa for lucrativa, enquanto a empresa estiver crescendo e ela mantiver essa política e essa consistência de compartilhar os lucros, né, de dividir os lucros com nós, conosco, os acionistas, nós vamos crescer e prosperar junto com elas. E quanto mais a gente recebe e mais a gente compra, mais dividendo a gente vai receber, né? Até o dia da nossa aposentadoria, até o dia que a gente não quiser trabalhar mais. E aí faça sol, faça chuva, aquela renda vai entrar. E a renda vem entrando. Eu venho observando lá, eu sempre olho, eu sempre digo isso. Eu olho, abro a minha conta e olho proventos. E eu estou sendo surpreendido porque aquele saldo só aumenta, né? As empresas estão depositando dinheiro na nossa conta, as empresas estão pagando dividendos, tem dinheiro na mesa, tem muito lucro aí para acontecer, e nós podemos e devemos participar desses lucros. É a forma mais democrática que existe de investir. Você não terceiriza, você elimina os intermediários, elimina todo esse custo também que existe no meio do caminho, porque a ação é sua, né? Você não tem come-cotas, não tem taxa administrativa, você economiza no custo administrativo, você economiza no imposto de renda. Então, só de cara, você tem um ganho aí enorme ao longo dos anos. Imagina quanto de dinheiro as pessoas estão deixando num fundo de investimento que paga a taxa administrativa. Então, tem não só os custos administrativos, como o leão também, que vai lá a cada 6 meses, né, o tal do come-cotas, o famoso come-cotas, e dá uma mordida, sob o pretexto de que não é renda passiva. E eu vou falar sobre isso, tá? A renda fixa tem o seu lugar, mas renda fixa não vai fazer o seu dinheiro ir muito longe ao longo dos anos. E eu vou preparar aí lives mais nesse sentido agora, porque eu acho que tem que trabalhar mais esses conceitos. Às vezes você abre mão de não sofrer tanta oscilação quando você compra ação, quando você põe dinheiro na renda fixa e não compra ação. Mas quando você compra ação, você é sócio de um negócio, de um bom negócio. E à medida que você vai comprando isso, ao longo dos anos, você vai ficando melhor. Você vai conhecendo mais as empresas. Você vai tendo uma noção melhor. Você vai ver e receber o dinheiro de fato, porque os dividendos não mentem. Eles entram na sua conta, eles começam a pingar. No começo é muito pouco mesmo. Vai pingando ali. Por isso que muita gente, infelizmente, desanima. Porque, é muito pouco, mas isso aí é uma torneira que você vai abrindo devagarinho. E com o tempo, esse fluxo vai aumentando. O caldo vai engrossando. E se você for disciplinado, e a disciplina, a persistência, são virtudes que muitas mulheres apresentam mais do que os homens, que são essenciais para você ser um bom investidor. Não é necessariamente você escolher a melhor empresa, ou a melhor ação, o melhor setor, ou seguir o melhor analista, ou seguir dica, nada disso. O que vai te levar a uma situação privilegiada é a consistência, é a disciplina, é o seu comportamental. Por isso que hoje eu nem quis usar a planilha, que eu quero falar mais sobre esses conceitos, que eu acho que eles são mais importantes, para que a gente possa ser um investidor melhor, ter paciência, né? Daqui a pouco, a gente está olhando aí, daqui a pouco os preços das ações dos bancões voltam ao patamar normal. E aí as pessoas vão aparecer dizendo, poxa, eu devia ter comprado naquela época, mas, né, perdi a oportunidade. Aí a pessoa vai querer comprar quando o Itaú voltar a valer 37, 40 reais. Agora que está a 27, 26, a pessoa não quer comprar porque acha que, né, o banco ficou ruim. Não, o banco não ficou ruim.
O preço é que caiu, mas o preço é irracional. O preço segue uma lógica própria, que não tem nada a ver com os fundamentos, que não tem nada a ver com o resultado real. Agora, nós, investidores pessoa física, nós olhamos o fundamento, só isso. Nós fazemos ao contrário do que todo mundo faz. Nós não olhamos preço. Nós só temos que olhar o lucro uma vez por ano. A empresa continua boa, a empresa continua dando lucro. Se ela continua dando lucro, é sinal que nós vamos continuar recebendo dividendos, vamos continuar recebendo renda passiva. Não tem muito mistério, é simples assim. E eu volto a repetir, são sempre as mesmas empresas, tá? Isso não muda muito. Como a gente analisou aqui dois setores, acabamos de analisar, um aparentemente está num preço razoável. Eu não vou dizer nem muito caro, nem muito barato. Por quê? Porque são modelos de negócio muito conservadores, muito previsíveis. Então vai ter um preço justo. Não tem muita incerteza em torno de transmissão de eletricidade da geradora para a distribuidora. Né? Uma empresa vai gerar energia e a outra vai distribuir. Quem faz a transmissão está no meio. É transmitido do ponto A para o ponto B. E esse é um modelo de negócio extremamente lucrativo. Por isso que elas são boas pagadoras de dividendos. Mas não são as únicas. E não devem ser as únicas na nossa carteira. A gente tem que diversificar. A gente tem que buscar outras oportunidades. Bancões é outro setor. A gente nem falou de banco médio, né? Mas os bancões, eles têm um lugar cativo na nossa carteira. Até que se prove o contrário. Não dá para dizer, para dispensar, despedir o bancão. Ó, bancão, você vai embora. Não, você está apresentando resultado. Quem é o dono de empresa cujo funcionário dá resultado que vai mandar embora? A não ser que ele não tenha, né, vai terminar a empresa. Mas se o funcionário lá, o colaborador dele dá resultado, é produtivo, faz a diferença, veste a camisa, é o sonho de todo empreendedor, todo dono de negócio. A empresa, a ação na nossa carteira também, se ela está dando resultado, se ela está dando lucro, se eu ainda sou consumidor dela, né? Eu não tenho motivo para sair, não tenho... dúvida, incerteza sempre vai ter. Sempre vai ter. Né? Então, eu acho que é isso. Vamos lá, Helen, interessante. Nunca pensei em investir em ações. Nos falta conhecimento. Muito legal você compartilhar com a gente. Helen, para mim é um prazer estar aqui. É um prazer falar aí de ações, ajudar, né, a participar com você desse momento aí de abrir dos olhos, né, de enxergar que as ações elas são acessíveis, elas são democráticas. Você pode começar com muito pouco, mas você precisa seguir uma filosofia, precisa seguir uma metodologia, precisa também conhecer, não é se aventurar e comprando qualquer ação, não é isso. As ações que a gente menciona aqui, que são boas pagadoras de dividendos, elas fazem parte do nosso dia a dia, né? São as elétricas, conhecidas como ações de viúva. Por quê? Porque na década de 50, 60, as ações de viúva, né, conhecidas como as elétricas, elas ganhar esse nome justamente pelo fato de elas pagarem dividendos religiosamente a cada trimestre e não falharem, religiosamente. Claro, pode ter intervenção, pode ter algum problema ou outro, mas isso não é a regra, é a exceção. Por isso que elas são conhecidas como ações de viúva. Por quê? Porque elas são boas pagadoras de dividendos. Né? Há quanto tempo existe a Light? Então, assim, há mais de 100 anos. Essas empresas podem e devem fazer parte da nossa vida, da nossa carteira. E devem, né, trazer dinheiro para a gente. A gente deve participar no lucro delas e receber os dividendos todo mês. Né? Olha, começa bem devagar.
Você vai começar recebendo dinheiro na sua conta bem devagar e bem pouquinho. Mas vai entrar, vai começar a pingar. Vai ser talvez a cada 2 meses, 3 meses. Você seguindo esse plano, sistematicamente, religiosamente, o que vai acontecer? Esse dinheiro vai aumentar e vai ser mais frequente. Você vai começar a receber esse dinheiro todo mês. Olha que bacana, né? E em dias variados do mês. Não é que nem o cheque que só chega no final do mês. Não é isso? Quando a gente trabalha por salário, o cheque ele só chega no final do mês. E às vezes a gente tem que apertar as contas, tem que apertar o nosso orçamento para o dinheiro chegar até o final do mês. Quando a gente começa a montar uma carteira de dividendos e trabalha essa carteira para ela crescer, para ela aumentar esse fluxo, o dinheiro começa a entrar com mais frequência. E ele começa a entrar também com volumes maiores. Mas começa bem pequeno. Só que com o tempo, ele vai aumentando, ele vai crescendo, ele vai intensificando, ele vai se avolumando. E ele não para de entrar. E aí a gente entra num ciclo virtuoso. Essa que é a ideia de você ter um plano, né, de investir em ações boas pagadoras de dividendos para o longo prazo. Como se você fosse viver até 100 anos de idade. Tá? Isso aí também é outra premissa importante, outro conceito muito importante. Né? O planejamento financeiro nosso tem que ser como se a gente fosse viver até 100 anos de idade. Tá? Não menos do que isso. Mesmo que a gente não chegue até os 100. Mas quando o assunto for planejamento financeiro, é sentar lá com o maridão ou sentar com a esposa, ó, nós vamos fazer uma programação aqui de respaldo financeiro, de chegar na nossa aposentadoria com dignidade financeira, fazendo um plano de investimento, fazendo com que o dinheiro trabalhe para a gente. Não é só guardar dinheiro, não basta só poupar, embora poupar seja já um grande atributo, porque todo investidor é um bom poupador, mas nem todo poupador é um bom investidor.